No início foi difícil demais. Nós começou, aí graças a Deus a gente abriu um posto, né? E aí comecei a plantar umas coisinhas, aí surgiu o CSA. Aí eu falei, agora vamos ter que plantar mesmo, porque, né? São 10 itens que o povo pega e vamos ter que plantar mesmo. Aí nós plantou e graças a Deus hoje nós estamos colhendo o fruto. O pedestre tem responsabilidade, ciclista, uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. A agricultura familiar é assim. Trabalha pai, mãe, filhos, irmãos. Basta alguns alqueires e muito amor pela terra. O que caracteriza uma agricultura familiar? Hoje tem alguns fatores que identificam um produtor familiar, né? Ele começa com o tamanho da área, né? Que tem que ser no máximo de 4 módulos fiscais, que no caso do DF atinge 20 hectares. A administração da propriedade tem que ser exclusivamente da família. A mão de obra tem que ser majoritariamente familiar, né? E a administração também, né? E a renda, a maioria da renda dessa família tem que ser proveniente da atividade agrícola dentro dessa propriedade. Quem mais que trabalha na roça para o senhor? Lá a gente é meu filho, é ele, e paga alguma diária para ajudar quando aperta, né? Porque a gente não planta muito, né? E a esposa que cuida, né? Faz o doce da goiaba, da goiabada, quando a gente vai faz o doce. Lá envolve minha mãe, minha irmã, mais 4 irmãos, minha esposa, minha filha, meu genro e mais 2 sócios que eu tenho para ajudar na mão de obra. É a senhora e o esposo? É, eu e ele. Há quantos anos fazendo isso? Uns 8 anos dessa propriedade. Da importância da agricultura familiar em relação a uma agricultura geral do país. A agricultura familiar tem uma importância muito relevante na produção agropecuária do Brasil de maneira geral. Ela, apesar de ocupar apenas 23%, em torno de 23% do território de produção, são mais de 77% dos estabelecimentos rurais e é responsável por cerca de 70% da alimentação que chega até a mesa do consumidor brasileiro. Ela tem uma importância muito grande nas cadeias produtivas das hortaliças, das frutas, também na produção de grãos e nas próprias proteínas animal, como o caso de frango, de suínos, sem contar a cadeia leiteira. E o que a gente vê como agronegócio seria mais voltado para a produção de commodities, né? E a agricultura familiar mais para a produção de alimentos mesmo, que vai chegar na mesa do cidadão, né? Da sociedade. E falando do teu trabalho, o que você planta? Tomate, pimentão, berinjela, Itália. Eu produzo amendoim, já tem 30 anos que eu produzo amendoim. Depois nós partimos para pimenta. Aí nós produzimos pimenta e amendoim. Nós agora temos uma produção pequena para nosso dia a dia, que é tomate, brócolis, alho poró. A gente diversifica um pouco para dar um volume bom para a gente fazer batata. Certo? A COP30 vem aí, Belém, em novembro, e um dos temas, é claro, é agricultura familiar. E uma das vozes do Brasil para falar justamente sobre essa temática é o agrônomo e pesquisador brasileiro Paulo Petersen, com quem a gente conversa agora. Paulo, por que a agricultura familiar não pode faltar no debate da COP30? Pela primeira vez, a agricultura familiar ela vai ser debatida em uma COP do clima. Isso é muito significativo e não podia deixar de ser no Brasil,
que é um país que é internacionalmente reconhecido como implementou um conjunto de políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar, exatamente por reconhecer na agricultura familiar uma vocação muito particular para a produção de alimentos básicos da população. A agricultura familiar, ela não é definida por ser pequena, ela é definida por ser familiar. Ela produz diversificado e comercializa em mercados de proximidade, regionais e tal. Então, assim, a diversidade produtiva é uma característica da agricultura familiar que é importante, seja para a adaptação às mudanças climáticas, seja para a mitigação de gases de efeito estufa. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Esse debate aqui da COP30, ele é fundamental, por isso nós entendemos que a agricultura familiar e a economia solidária, ela precisa ter esse espaço garantido na COP30 para que a gente possa participar desses espaços com os nossos produtos, né? Mostrar a grande diversidade de produtos que nós temos. A gente tem que saber que há uma independência dos poderes, mas eles têm que caminhar de forma harmônica entre si. Então, acho mais do que louvável que num evento mundial como a COP30, o cooperativismo, que é responsável pela transformação e dignidade da população e principalmente do pequeno agricultor, da agricultura familiar, seja ouvido, tenha vez e voz, e não, infelizmente, como que infelizmente acontece dentro desse sistema de ficar algumas vezes alijado. Eu acho que a gente tem que colocar efetivamente, ter uma realidade, verificar como que está a atuação da agricultura familiar, do cooperativismo no Brasil e o que efetivamente o Estado brasileiro pode fazer para dar cada vez mais condição para que esses pequenos agricultores tenham vez e voz para se manifestar e ter dignidade para alavancar a economia, gerar emprego e renda, ter dignidade. Se a COP30 tem uma ação voltada à agenda de implementação, estou falando de uma rede, no caso só do Sistema OCB, mais de 4.500 cooperativas, 23 milhões de cooperados, uma rede de assistência técnica de mais de 9.000 extensionistas para fazer levar, por exemplo, assistência técnica, crédito, orientação para os produtores. O cooperativismo, principalmente para os pequenos, é fundamental. Onde a gente vê o cooperativismo funcionando, a agricultura, a pequena agricultura, ela se desenvolve, ela cresce, ela traz dignidade, ela traz renda para aquelas famílias. Então, temos aí vários problemas, mas parabéns. E a inserção na COP é fundamental para que o mundo conheça o que é que a agricultura, o cooperativismo no Brasil, como é que ele funciona nessa agricultura de pequenos produtores. Que tipo de parcerias intersetoriais são essenciais para elevar o protagonismo climático das cooperativas? Eu acho que para a gente elevar esse protagonismo, nós precisamos fomentar ecossistemas que forneçam serviços, apoio técnico, financiamento para as cooperativas, para que elas consigam, de fato, assumir esse papel que muitas delas já assumem na Amazônia. São cooperativas que, de fato, respondem por esse protagonismo, que conseguem promover exportação, embarcar tecnologia no processo produtivo, garantir sustentabilidade com autonomia e protagonismo dos povos da floresta. Uns 25% das emissões brasileiras advém da agricultura, mas ela também é parte da solução. Então, o que a gente tem que observar e quer chamar a atenção é que a agricultura ela deve ser melhor reconhecida e vista como um instrumento de combate às mudanças climáticas, e não como um vilão, e não como um problema que precisa ser combatido e relegado a essas discussões. E a agricultura familiar, especificamente, tem um papel fundamental, porque exerce uma baixa emissão porque utiliza menos nitrogênios e coisas do tipo, tem menor uso de fertilizantes, realiza cultivo em áreas consolidadas e tem um papel principalmente já de práticas de produção de baixo carbono. Então a agricultura familiar tem um papel fundamental no combate às mudanças climáticas e a gente quer que
o cooperativismo, que organiza grande parte desses produtores, possa estar sentado à mesa justamente para fazer esse trabalho, essas discussões voltadas às mudanças climáticas. A organização da questão da cultura cooperativista com relação aos produtores, ela é essencial. Se um médio não dá conta do recado, tendo que comprar tudo sozinho, você calcula o valor dos equipamentos e implementos agrícolas, como são caros. Como é que um assentado tem acesso a um negócio desse, se não for um grupo, né? Ou se não for uma cooperativa? Para isso tudo dar certo, a gente tem que fazer um dever de casa, que é o mais básico, o mais elementar de todos. A terra, por menor que seja, ela precisa de estar um documento, né? Porque banco nenhum, nós vamos trabalhar sem crédito, né? Então ninguém dá crédito sem garantia. Ah, mas agora tem um fundo de aval, né, e tal, mas não funciona tão bem. O cara, quando faz uma seleção, descarta, digamos, 80% e fica com 20%, que acha que realmente... Então, qual é a solução realmente? A gente poder fazer regularização fundiária. Produtores assentados em Ilha Negra e agricultores, todo mundo junto, pedindo a mesma coisa. E o que eles pediam lá, Zequinha, é justamente a titulação das terras. Aí você pode chegar num banco e fazer o seu financiamento. Hoje eles não têm condições. As dívidas que eles têm lá, Tereza, não podem ser renegociadas porque eles não tomaram dívida com o banco, não pode tomar dívida em banco. Tem que levar um terceiro que pega em nome deles. Como integrar as práticas sustentáveis da agricultura familiar? Eu diria que essas são ações, né, que nós já estamos trabalhando dentro do cooperativismo. A gente precisa ampliar essas práticas, né, na parte da produção agroecológica, fazer capacitação, formação e também intercâmbio, que é onde que a gente vai conseguir mostrar as práticas agroecológicas, sensibilizar novas pessoas a participar e a trabalhar a agricultura de baixo carbono com a produção saudável, né, e a produção de alimento, e aumentar a nossa capacidade de produção e a geração de trabalho e renda, e ao mesmo tempo fazer a conservação também dos nossos recursos naturais. Quando nós falamos da agricultura, muitos pensam nos grandes produtores, que são muito importantes, principalmente porque pela exportação, pelo fornecimento de alimento, mas no caso do pequeno agricultor, da agricultura familiar, ele mantém hoje, em muitas ações, as nossas escolas, creches, hospitais, com fornecimento da alimentação. Tem também todo o processo de permanência do jovem no campo. E hoje todos os municípios podem e devem incentivar esse cinturão verde dos pequenos agricultores. Lembrando que esse processo que essa lei regulamentou, ela tem o objetivo de que o jovem que vai estudar, ele volte, mas volte para a sua terra. Porque muitas estão sendo abandonadas, a família vai envelhecendo e às vezes o jovem não continua dando sequência a essa questão da produção rural. Muitas propriedades, estabelecimentos da agricultura familiar, principalmente no norte e no nordeste, ainda não tem aquela mecanização, né, que diminui a penosidade dos agricultores familiares. Isso é fundamental. Então, a extensão rural, a mecanização é muito importante para que a agricultura familiar continue crescendo e sendo uma perspectiva para o jovem rural permanecer no campo. Porque o que a gente vê nos últimos tempos é um envelhecimento do público da agricultura familiar. E a gente não pode deixar com que a sucessão familiar no campo aconteça. Ela tem que acontecer, mas para ela acontecer, a gente tem que ter diminuição da penosidade, o aumento da conectividade. Hoje a gente pode ter uma assistência técnica, uma extensão rural de maneira virtual, informação de maneira virtual, né? Por que não, né? E ajuda muito isso. Então a conectividade também é fundamental. Então a mulher da zona rural, o homem do campo, eles têm condição de sustentar a sua família se tiverem condições de produzir. Para isso, é importantíssimo o acesso ao crédito, né? Programas do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, Pronaf, Seguro Safra, entre outros que precisam avançar, precisam evoluir e precisam chegar lá na ponta, para quem mais precisa, seja com o associativismo, com o cooperativismo ou direto na agricultura familiar. O nosso governo, ele apoia com insumos, com máquinas, com sementes, assistência técnica e, particularmente eu, tenho um programa de perfuração de poços na agricultura familiar
que tem marcado muito a minha atividade parlamentar. Nós estamos aqui focados em sempre montar estratégias junto com estados e municípios para que possamos ajudar a fomentar essa atividade no campo, porque, volto a dizer, ela tem sido tão importante quanto o agronegócio para o nosso país. Eu tenho o projeto 854, que isenta de reserva legal os produtores até 4 módulos fiscais, que vai atingir os assentados e a agricultura familiar. Não é autorizar desmate novo, não é nada disso, mas é reconhecer uma realidade existente. Hoje nós temos 6,5 milhões de CARs travado. 80% são de pequenos produtores até 4 módulos. A agricultura familiar está tendo o apoio necessário, que necessita realmente? O governo federal desenvolve diversas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. A gente tem um grande programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar, que é o PRONAF, né, da onde são os recursos do Plano Safra, que financia a agricultura familiar, e que no último Plano Safra são mais de 77 bilhões voltados para financiamento da agricultura familiar. A agricultura familiar é uma economia que gera muito emprego, gera trabalho digno, né? Mas depende de um ambiente econômico favorável, e para isso as políticas públicas elas podem incentivar muito. Nós temos, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que compram alimentos da agricultura familiar. Esses são programas que são exportados do Brasil para outros países, para a África, porque mostra que você intensifica muito a produção e faz com que essa produção chegue exatamente para a população mais vulnerável. A beterraba, a cenoura, a gente planta banana, cebola, a gente planta de tudo um pouco. Aí a gente entrega para merenda escolar e a gente tem o CSA também, que a gente entrega, né, que é o orgânico, toda quarta lá em Brasília. Isso é fundamental, né? Quando você produz o produto e já tem para quem entregar, para quem escoar. E é bom. Eu tenho umas CSA, né, Raio de Sol, e são 17 famílias que eu já entrego toda semana. É o CSA, então é uma comunidade que sustenta a minha produção. É preciso falar de transição, e essa transição é por isso que a gente usa o termo ecológico e justo, porque é ecológico, porque exatamente a solução para o problema climático é de natureza ecológica. A gente precisa ter uma relação com a natureza totalmente diferenciado, mas precisa ser justo também, porque é preciso distribuir a riqueza dos sistemas alimentares. É uma transição que não é só para enfrentar o problema climático, é para enfrentar também problemas de saúde coletiva, para enfrentar problemas de desigualdade social e problemas ecológicos mais amplamente. A agricultura familiar, em muitos locais, né, trabalham com a preservação da natureza, preservação da água, né, o uso consciente da água. E é um trabalho que a gente faz também permanente junto a eles, né? Vamos fazer o uso consciente da água, né? Vamos trabalhar com irrigação, mas vamos trabalhar na quantidade certa, sem desperdício, né? Vamos trabalhar o saneamento básico, né? Que também na área rural o saneamento básico é fundamental para a proteção dos lençóis freáticos, né? Do solo. O semiárido brasileiro, a gente gosta de dizer, ele saiu na frente na solução das mudanças climáticas. Ele é uma prova em escala, né, de que a agricultura familiar, quando nós temos políticas públicas adequadas, ela dá a resposta e dá a resposta rápido. A importância dessa assistência técnica no campo. A presença do governo, né, através da assistência técnica e extensão rural, ele é um divisor de águas, né? Principalmente aqui no DF, que a gente é bem presente, né, consegue estar bem presente, auxiliando os produtores, trazendo tecnologias, né, tecnologias que muitas vezes a Embrapa desenvolve e a gente difunde entre os produtores, né? Tem essa parceria também, né, junto com a Embrapa. O produtor está ali, como que eu faço para cultivar? A gente já entra ali, né? Vamos orientar ele como fazer uma análise de solo, como corrigir o solo dele,
os adubos que ele vai usar, né, onde encontrar mudas de qualidade, como fazer, e todo o manejo das culturas, né, até a produção e posteriormente também na comercialização. Hoje, com a ajuda da Emater, programas do governo, a gente vem vivendo, né? Como é que foi lá atrás, então, na origem? Muito difícil quando eu vim para essa propriedade, né, que aqui é um assentamento, Osiel, né? E eu vim no começo. Então a gente morava em barracos, não tinha casa, era muito difícil. Aí começou com a assistência técnica da Emater e as linhas de crédito, que é fundamental para a agricultura familiar. Essa ligação da agricultura familiar com a sustentabilidade ela é muito forte, né? Eu já disse que boa parte dos produtos orgânicos hoje e agroecológicos produzidos no sistema agroecológico são da agricultura familiar, e a agricultura familiar tem um compromisso com a sustentabilidade, ela tem que estar lá presente mostrando isso, né? Por que ela tem que ser valorizada? E também tem toda uma ligação dos povos e comunidades da floresta, né? Dos povos tradicionais da região amazônica, que muitos eles estão nesse público, eles são reconhecidos como um público da agricultura familiar. Porque ali a gente vai divulgar os nossos produtos, inclusive, para que a gente, além do mercado nacional, a gente comece e aumente a exportação desses produtos com essa pegada, né, ambiental para todo mundo. Quando a COP30 se encerrar, o que você espera que a gente tenha aprendido em relação a esse nosso tópico específico? Posicionar a agricultura familiar, em definitivo, na agenda das negociações climáticas, me parece que seria uma grande conquista da COP30. Nós temos um ano de presidência brasileira e temos um ano exatamente para posicionar a agricultura familiar nessa agenda. Existe uma abertura muito grande em vários países do mundo, em vários movimentos sociais, organizações, para isso, para que a agricultura familiar ela seja reconhecida junto com a perspectiva da agroecologia. A agricultura familiar junto com a agroecologia, elas são respostas efetivas para esfriar o planeta. Essa questão da geração de emprego, renda, do desenvolvimento local, ela é muito importante, principalmente nos pequenos municípios. Ela é responsável por uma renda muito significativa dos pequenos municípios. Então tem toda essa questão tanto na área econômica como social, né? O exportador, ele perde essa característica? Como é que funciona? A gente tem muitas cooperativas exportando já, né? Lá no norte, a gente pega casos de cooperativas hoje que estão exportando castanha, estão exportando café. Para se enquadrar como agricultor familiar, né, além daqueles critérios, vamos dizer assim, a pessoa consegue produzir 500 mil, até mais, dentro da área dele ali por ano, 500 mil reais, né? E ser um agricultor familiar. Acesso a crédito é fácil? Esses meses agora a gente acessou uma linha de crédito, o Pronaf, e a gente comprou uma tobata. Então vai aumentar a produção, né? E eu espero que o futuro vai ser melhor, né? Vai ter um rendimento, um retorno, né? Vai ser melhor. A gente pretende aumentar mais o plantio. Até que tem uma área ali de pasta, onde aquele gadinho está comendo ali, que no futuro eu vou mudar aquela seca para lá e vou plantar 1 hectare de mandioca. Porque a mandioca eu gosto dela demais. E no meio eu quero plantar uns repolho, quero plantar no meio dela, né, da mandioca. Então eu quero crescer. O que tem que saber para ser um bom produtor rural? A primeira coisa é gostar. Porque se você não gostar do trabalho, da lavoura, você não pode se deixar. A primeira coisa é isso. E saber que aquilo é uma profissão. É uma empresa, você tem que saber que aquilo ali é uma empresa e vai te dar um retorno. Muito amor pela planta, pela terra. E também saber que a gente está produzindo um produto que vai levar para as mesas das famílias. E saber que isso é saudável. Muito bom mesmo, a não ser só da gente não estar trabalhando para os outros, né?
trabalhando para patrão, para os outros, trabalha para a gente mesmo. Então é bom, eu gosto.